Sempre quis fazer das letras a sua profissão? Letras? Não, quando eu era jovem eu queria ser jogador de beisebol ou de basquetebol. Mais tarde eu queria ser rockstar. Não resultou. Quais eram os seus ídolos do desporto? De desporto, Muhammad Ali, sempre um homem absolutamente magnífico na sua vida política e vida de desportista. Julius Erving, grande basquetebolista, vocês provavelmente hoje em dia não conhecem, mas Julius Erving era Michael Jordan antes de Michael Jordan. Martina Navratilova, grande campeã de ténis, mas também uma pessoa super importante para a comunidade homossexual e evidentemente lésbica também. Eu acho que era isso. Agora, com a atribuição do Nobel ao Bob Dylan, houve muita discussão à volta do cantor. Sim. É fã? Sou fã de Bob Dylan, ele não é o meu favorito de todos os tempos, mas eu acho que a grande importância de Bob Dylan é a influência que ele tinha sobre a geração, uma geração inteira de cantores-compositores, como Leonard Cohen, Joni Mitchell e pessoas de hoje em dia como R.A.M., eu não sei o que se diz em português, R.A.M. Então, ele tinha uma influência não só nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas na Europa do Leste, por exemplo. Eu acho que por isso ele merece o prémio. Estudou música, imagina-se no mundo da música? Não, porque eu sou tímido. Eu ainda escrevo canções, mas estar no palco e cantarem, não, eu não poderia fazer isso porque eu ficava fisicamente doente. E, portanto, mudou de ambições. Por que decidiu estudar jornalismo? Jornalismo. Primeiro eu precisava de uma profissão. Eu tinha sido empregado da mesa, estafeta e várias outras coisas. Mas eu pensava que, bom, eu tenho que conseguir uma profissão, não posso ser estafeta durante toda a vida. Jornalismo parecia uma opção muito natural, sempre gostava de escrever e ler. Também pensei que jornalismo vai me ensinar a lidar com palavras, frases, parágrafos, lidar com informações, como é que se utiliza pormenores, descrições e enquadrar num texto e tornar o texto cativante e interessante. Pensa que a sua formação em jornalismo foi uma vantagem para o seu lado da escrita de romances? Sim. Eu acho que sim. Porque eu escrevo muitos romances históricos que envolvem muita pesquisa. E eu adoro fazer isso. O jornalista que não gosta de acumular informações e pormenores e descrições não vai ser bom jornalista, tal como o romancista histórico. E também dei-me um respeito pela honestidade e a verdade. Os jornalistas, em princípio, não deviam inventar. E o romancista histórico também. Eu posso inventar, mas eu tenho que inventar baseado nos factos, nas datas precisas, nos pormenores. Senão, seria uma invenção, mas seria uma fantasia absurda. O Zimmer chegou a dar aulas na antiga Escola Superior de Jornalismo. Como é que surgiu esse convite? Quando decidimos mudar para Portugal, eu sabia que eu ficava deprimido se não tivesse um emprego. Eu meio feitio, eu tenho que sempre estar a trabalhar. Então, circulávamos o meu currículo, quer dizer, enviámos o meu currículo às pessoas que o Alexandre conheceu na Universidade do Porto e outros sítios, não pedindo uma cunha, mas sempre pedindo possibilidades para pessoas que eu podia contactar, que precisavam de jornalistas ou professores. E o meu currículo chegou a Salvato Trigo, então diretor da Escola Superior de Jornalismo. Por acaso ele precisava de jornalistas, precisava de gente já com mestrado em jornalismo. Eu tinha mestrado da Universidade de Stanford. E ele me disse, olha, se vier a Portugal, já tem um lugar na Escola Superior de Jornalismo. E que relação tinha com Lisboa nessa altura? Com Lisboa? Lisboa. Eu conheci Lisboa porque passávamos sempre uma semana
com o sogro, com o meu sogro, com o pai do Alexandre. A minha impressão era que Lisboa era uma cidade muito bonita, um bocado mais aberta do que Porto. Mais cosmopolita, não é? Mais cosmopolita. Um pouco mais cosmopolita, mas eu sou de Nova York. Então, Lisboa, nessa altura, ainda era uma cidade muito provinciana. Outra vez, do ponto de vista de informações, nem em Lisboa as pessoas sabiam o que estava a passar em Nova York, Los Angeles, Paris, Moscovo, Singapura, Tailândia, Bangkok. Quer dizer, ainda era uma cidade bastante fechada. Então, era mais cosmopolita, mas não era uma cidade mundial, eu diria. Mas o Zema escolheu viver no Porto. Porque o convite era do Instituto Biomédico Abel Salazar, no Porto, e da Escola Superior de Jornalismo, no Porto. Se alguém nos tivesse convidado a viver em Paris, estaríamos em Paris. Ou Roma, teríamos escolhido Roma. Era simplesmente, não somos milionários, tínhamos que conseguir trabalho. Acha que a cultura tem sido bem tratada nestes dois centros? Porto e Lisboa? É boa pergunta. Não. Eu acho que o português com o seu complexo de inferioridade, e eu acho que o português ainda hoje em dia tem um complexo de inferioridade muito marcante e profundo. Não valorizamos a cultura muito. E nessa altura, ainda, estou a referir a 1990, ainda menos. Basta olhar para situações caricatas como o governo anterior decidir vender os quadros de Miró. Porquê? Quer dizer, vamos perder um espólio importante, insubstituível, para conseguir alguns milhões de euros que não vai adiantar nada. Isso mostra a falta de respeito que o governo anterior e muita gente em Portugal ainda tem pela cultura portuguesa e cultura mundial.